contabilidade e hoje nós vamos apresentar o nosso TCC sobre a história da contabilidade. Boa noite, meu nome é Jéssica. Inicialmente, a nossa inspiração para esse tema surgiu de uma famosa frase do mais famoso ainda pensador Confúcio: se queres prever o futuro, estuda o teu passado. Não foi um pensamento aleatório. A contabilidade é uma ciência que não pode se dizer que ela surgiu num determinado momento, tipo século III na França. Não foi assim. Ela é uma evolução lado a lado com a história do homem, como nós vamos ver no decorrer do trabalho. Várias culturas foram trazendo um acréscimo à contabilidade. Inicialmente, nós temos um período, o qual os historiadores chamam de período empírico, que mescla um pouco dos homens da caverna, egípcios, cultura romana, até a Idade Média. Mas como assim os homens da caverna? Eles já traziam contabilidade? Sim. Não era um pensamento sistêmico, não era muito nem para registro. Era algo mais ligado à arte e ao princípio do que nós vamos ter como história da matemática. Por exemplo, eles caçavam. Ao decorrer da história da humanidade, eles começaram a caçar e começaram a desenhar, digamos, o rosto do animal na caverna e a fazer riscos, meio que para contabilizar. É considerado que eles já contabilizavam há 6.000 anos antes de Cristo. Foi encontrado uma lâmina de osso de rena numa caverna francesa, datando de 6.000 anos antes de Cristo. Mas peraí, só por causa de um osso eles acham que contabilizavam? Era um osso com sulcos. Sulcos perfeitamente feitos. Sulcos são, digamos, um baixo relevo, que considera-se a hipótese de que eles faziam para ter o registro de alguma coisa. Eles tinham uma noção, inicialmente super primitiva, de contabilizar algo. Com a idade da pedra polida que veio vindo, isso foi aumentando. Foi aumentando os recursos, a caça, e como nós sabemos, eles começaram a perceber que eles podiam consumir o que a natureza dava, não só de carne, mas começaram a cultivar frutos, a começar o princípio do que veio a se tornar uma agricultura. Mais tarde, quem foi aperfeiçoando isso foi o povo fenício, que é pouco estudado, infelizmente. Não é algo tão conhecido como o Egito. Todo mundo sabe o que é o Egito. Mas o povo fenício não tem tanto glamour, mas deveria. Eles são considerados pela história os pais do comércio. Não é como se eles comprassem. Não existia uma noção de dinheiro ainda. Mas como o homem foi evoluindo e foi percebendo que ele podia cultivar seu alimento, eles começaram a pensar: eu posso plantar um pé de laranja, a Jéssica pode plantar um pé de maçã. Nessa temporada, a macieira da Jéssica deu 15 maçãs. A minha laranjeira deu 30 laranjas. Bom, se eu trocar uma maçã por uma laranja, será que não vai estar sendo desigual? Claro, eu estou falando de uma maneira simples para nós entender, não era tão simples assim. Mas começou a preocupação. Para a maçã dela, é menos comum, não dá em tantos números, não é tão fácil de eu conseguir. Ela seria burra se trocasse uma laranja por uma maçã. Uma maçã ela pode considerar que vale 3 laranjas. E começaram a fazer registros, bem simples, mas a fim de visar o seu lucro. Começaram a analisar quanto que a agricultura primitiva deles estava dando. Então, foi com esse intuito de registro para obter lucro que eles aperfeiçoaram a escrita cuneiforme dada pelos sumérios. Sabe aquilo que nós estudamos no ensino médio, que eles faziam risquinhos em tabuinhas de argila, bem simples, riscos enviesados, planos na diagonal? Eles começaram a aperfeiçoar, e foram os fenícios que, com esse intuito de registros e obtenção de lucros lá atrás, ao que 4.000 anos antes de Cristo, já pensavam nessa necessidade
e deram para nós o que nós temos como alfabeto hoje, foi graças aos fenícios. Aproveitando que os fenícios começaram a evoluir o que antes eram só risquinhos, nós temos a nossa tão famosa cultura egípcia, que trouxeram para nós o advento do papiro, aquele papel inicial que vinha, digamos, de fibras vegetais, do couro dos animais, e o cálamo, que é o que vem a ser a nossa caneta hoje em dia. Cálamos são aquelas penas de escrever. Naquela época eles usavam penas, eles usavam pedaços de bambu com tinta que conseguiam de maneira natural para fazer os seus hieroglifos. Aqui nós vemos, pode ver que parece que tem uns risquinhos. Isso são papiros. Isso daqui é um papiro, aqui é um papiro, aqui é uma escrita já numa parede, um hieroglifo numa parede, só que eles já usavam para tingir. E com os hieroglifos mais avançados, eles começaram a fazer separação por contas. Não é como nós temos hoje em dia, mas eles tinham grandes armazéns. Tinham armazéns para o trigo, tinham armazéns do tesouro do faraó, que, como a gente sabe, era uma cultura riquíssima. E começou a se pensar, bom, a gente não pode ser qualquer um para ficar cuidando do tesouro do faraó. Não pode, vamos pegar um escravo lá, vamos lá cuidar do meu tesouro. Não, os faraós tinham seus escribas. E começaram a valorizar mais os escribas. Antes os escribas eram tidos apenas como capacho do faraó. Agora não. Agora tem essa preocupação. Bom, ele vai cuidar do que é valioso para mim. Ele tem que se considerar valioso também. Começaram a aprender sobre cálculos, sobre contabilidade. Não tinha esse nome, não tinha essa preocupação ainda. Era registro para obtenção de lucros. Eles iam ver nessa temporada, não tendo bastante trigo, vai aumentar o meu tesouro. Para onde está indo o meu tesouro? Tem um livro muito interessante sobre a possível história de Nefertiti, onde ela consulta um escriba para saber do tesouro, sendo que ela era a rainha do Egito. Então, vocês vejam a importância. Na pirâmide hierárquica do Egito, os escribas chegaram ao 4º ponto. Eles estavam abaixo apenas dos soldados, que estavam abaixo do clero, que estavam abaixo do faraó. Eles eram muito próximos do faraó, não eram o capacho, eram próximos. Eles conversavam a fim de ver o que era o melhor. Com a evolução desses registros egípcios, começou a se pensar, por que a gente não pensa num denominador comum para agregar valor às coisas? Nosso primeiro valor monetário, que são conhecidas como as chat, que não eram nada mais, nada menos que lascas de ouro e prata representando um valor. Foi o primeiro denominador monetário comum na história da humanidade, presente dos egípcios. Como os egípcios estavam fazendo grandes registros, começou a preocupação. Bom, nós podemos pegar e começar a transformar isso em números. Lá na Grécia, os gregos vão trazer para nós o que hoje nós conhecemos como as contas matriz. Não é igual é hoje em dia. Era muito mais simplório, muito mais simples. Era só a fim dos registros. Mas eles começaram a agregar valor aos seus bens. Isso na Grécia. Considera-se que os gregos deram para nós o que nós temos como conta matriz. Então, na Babilônia, eles pegaram isso que já vejam bem como é uma evolução conjunta. Não pode dizer uma cultura criou a contabilidade. Ela foi criada com o advento de várias. Então, na Babilônia, começaram a surgir as uruques. Que são isso? São tábuas de argila que têm escritos textos com o valor numérico, com as contas matrizes dadas pelos gregos. Eles anotavam, digamos, mais ou menos bem simples, mas colocavam aqui trigo e colocavam em valores numéricos. Foram encontradas várias uruques, várias mesmo. Então começou a ser um pensamento geral
nesse ponto, nesse continente, digamos assim, nessa região ali de Roma, Egito, no continente europeu, foram encontradas muitas urukis. Na Roma, antes, aqui, é muito importante lembrar que foi nas urukis que foi encontrado pela primeira vez a expressão meu e seu. Isso é meu, isso é teu. Era simples, mas são a mesma definição do que nós temos hoje como débito e crédito. O meu é o que eles tinham como meu, é o que eles têm hoje, o que nós temos hoje em dia nas nossas contas de débito. E o seu era o crédito. Eles começaram a fazer registros mais exemplificados do seu comércio, dos seus próprios bens, do que compravam e do que deviam. O meu era o que alguém tem que me pagar. Por exemplo, esse copo d'água. Esse copo d'água é meu. Eu vou vender para a Jéssica lá por um valor. Ele continua sendo meu, até que ela me pague. E eles começaram a fazer esse registro. Isso é meu, isso é teu. Claro, não tinha lá debita, acredita, que é uma coisa que eu acredito que quem está na terceira etapa já está enjoadíssimo de ver. Mas foi assim, era isso é meu, isso é seu, isso é meu, isso é seu. E eles iam registrando. Foi evoluindo os registros e lá no Império Romano eles começaram a trazer os livros de registro. Há inúmeros livros de registros do Império Romano. Eles tinham os livros caixa, eram os livros caixas. O que deram origem para os nossos livros caixa de hoje em dia surgiram em Roma, porque eles já tinham papel, eles já tinham como escrever, já tinha esse pensamento mais evoluído. Então eles começaram a criar seus livros. Nós temos o livro do Tesouro do Império Romano, o livro que contabiliza o exército. Sim, eles contabilizavam o exército. Do trigo, do vinho, do pão, disso, daquilo. Há vários livros. E havia um responsável por cada livro. A profissão de contador veio lá com a valorização dos escribas. Eles começaram a perceber que precisava de alguém bem valorizado para cuidar de uma coisa importante como é a contabilidade. Que não podia ser qualquer um. Não era um pensamento de contabilidade naquele momento. Mas eles sabiam, é uma coisa importante, são os meus bens, é o que é meu, que eu preciso contabilizar. Então, todo mundo sabe que a transição do Império Romano para o que nós temos hoje em dia como Idade Média foi bem transtornada, digamos assim. Nós temos os vikings, tem as invasões de bárbaros, foi algo que desestruturou todo o continente europeu. Não foi uma coisa bonitinha, vamos começar a Idade Média agora. Não, foi feio, foi sangrento, foi sujo. Nesse momento não tinha comércio, não teve nenhuma evolução para a história da contabilidade e essa transição. Na Idade Média tudo parou. Nesse sentido de contabilidade, continuou como era. Os livros e coisas e tal. Uma coisa que eu achei importante trazer para vocês é que, enquanto na Europa estava tudo parado, lá no continente europeu, percebam, nesse momento, a Europa não existe novo mundo. Não tem uma noção de que seja mais. O mundo é aquela coisa quadrada que se tu continuar indo de barquinho, vai chegar um ponto, um precipício que tu cai. Mas lá no continente aqui, no continente americano, aquela civilização bárbara, selvagem dos incas, teve uma ideia. Vamos começar a registrar nossas coisas. Eles começaram a usar fios de lã feitas do pelo da lhama e deram o nome de quipus. Os quipus eram como eles faziam a contabilidade deles, fazendo nozinhos. Eram simples registros, mas não tinha nenhuma comunicação com o continente europeu. Vejam só como é o homem. Ele viu a necessidade, durante a evolução, de contabilizar o que era importante. Os quipus, eles eram esses fios. E, digamos assim, que cor que é o ouro? Alguém me responde. Amarelo. Que cor que é o milho? Amarelo. Será que não ia dar o acaso deles acabarem se confundindo de uma coisa e de outra? Que era um quipu para cada determinado produto deles. Um para o tesouro, um para os serviços militares, um para o milho deles. Então eles começaram a atingir. Tudo bem, mas várias coisas são amarelas. O trigo é amarelo, a vagem é verde, a ervilha é verde. Eles pensaram, bom, nós precisamos de alguém só pro milho, alguém só pro ouro, alguém só pro trigo. E veio os guardiões do quipu,
que, vale lembrar, eles tinham guardiões, assim como os egípcios tiveram os escribas, aqueles também perceberam que é uma coisa importante, que não pode ser uma pessoa aleatória cada dia. Tinha um que era treinado a vida toda na civilização inca para ser o guardião do trigo. Era a função da vida dele fazer os registros do trigo da civilização inca. Voltando para a Europa, eu trouxe isso daqui para vocês se situarem de que época que eu estou falando. É dessa época, digamos, de Idade Média, Inquisição, Peste Negra, meu Deus, as bruxas, não estava tendo comércio ainda. Mas há inúmeros livros, nesse momento a igreja comandava tudo, estava acima do rei, era quem dava as ordens para o rei dar as ordens, como a gente sabe da história, como a gente vê em filmes, em livros, em séries, seja o que for dessa época. E aí há inúmeros livros de registros que contabilizam o exército. Eles contabilizavam os seus cavaleiros, eles colocavam o que tinha de ganho, o que tinha de perda, aonde estavam invadindo. Havia pessoas preocupadas em fazer um registro dos soldados, do exército, da igreja. Não é só valor monetário, não é só bens, troca, é também serviços. Aqui nós percebemos que já tinha essa ideia, assim como nós vamos ver lá nas nossas contas de hoje em dia, que nós temos os serviços terceirizados. Nessa época eles contabilizavam seus serviços terceirizados. Passando essa fase ruim, a Idade Média veio se tornar o que nós temos por Idade Média. Veio o período técnico, que foi quando começou a vir os silos, os moinhos de vento, começou o capitalismo. Sabem por quê? Por causa do advento da conta capital. Eles pensaram, bom, igual nós temos hoje em dia. É bem a conta capital que nós temos hoje em dia. A contabilidade era feita em cima da conta capital. E aí, no século XIII, ano de 1200, na Itália, veio um carinha e falou, vamos dar um nome para esses registros. Contabilitar. E foi aí que iniciou-se o período moderno da contabilidade. Bom, boa noite. Eu vou começar a falar sobre o período moderno. Como começou lá atrás o período moderno da contabilidade? Antigamente, a contabilidade ela era confundida com a ciência da administração. Hoje, e o patrimônio era o direito, né? Então, a contabilidade era a administração e o patrimônio o direito. Isso só mudou em torno de 1840 com a obra de Francesco Villa, a contabilidade das administrações públicas e privadas, premiada pelo governo da Áustria. Essa obra iniciou o início da presciência, que vale destacar três importantes acontecimentos, que foi em 1453, os turcos tomam a Constantinopla, o que fez com que grandes sábios bizantinos migrassem a maioria para a Itália. Em 1492 foi descoberta a América, em 1500 o Brasil, o que fez com que trouxesse várias riquezas para os europeus, porque nas Américas não tinham para onde ir, a não ser pedir ajuda no caso aos europeus. Em 1517 ocorreu a reforma religiosa, o que fez com que os protestantes fugissem das Europas e migrassem para as Américas. A partir daí a contabilidade se tornou uma necessidade, porque a partir dela você contabilizava os lucros e os gastos e tinha que contabilizar, os europeus queriam contabilizar as riquezas que o novo mundo estava oferecendo. Quem iniciou a contabilidade? A contabilidade iniciou na Itália a partir do século XIII. Foi uma contribuição dos comerciantes italianos, porque lá ela é muito importante desde lá de trás, desde o século XIII, porque por causa da ascensão das multinacionais, o crescimento do comércio internacional. Ele intensificou e veio as guerras que ocorreram nos séculos XVIII e XIX. Dentro dessas guerras teve muitas falências, foram decretadas muitas falências. Então eles teriam que saber os prejuízos e os lucros decorrentes disso entre os devedores e os credores. Aí surgiu a contabilidade, né? Bom, quem bem dizer começou a contabilidade foi o Frei Luca Pacioli. Não que tivesse sido ele o primeiro, porque ele é contemporâneo de Leonardo da Vinci e viveu na Toscana no século XV. Em 1494, ele publicou a obra Contabilidade por Partidas Dobradas, que enfatizava a teoria contábil do débito e do crédito,
com a teoria contábil dos números negativos e positivos. Ele também, mas ele foi matemático, ele foi matemático, teólogo e contabilista. Ele tem muitas outras profissões, né? Não foi ele quem escreveu Partidas Dobradas. Ele escreveu sim, ele escreveu uma teoria mais fácil de se entender, uma teoria mais complexa sobre partidas dobradas, na qual era falado sobre o Tratado da Contabilidade e Escrituração. Mas não foi ele quem iniciou as partidas dobradas. Mas nenhuma teoria foi tão complexa como a dele, né? E nesse Tratado de Contabilidade e Escrituração, ele mostrava como um bom comerciante, a necessidade que um bom comerciante tinha de entender a teoria contábil, pois ele teria que começar a saber os seus lucros, suas perdas, como iniciar uma empresa, como encerrar. Ele teria que saber como arquivar documentos, como preencher suas notas, como preencher como preencher tudo, né? O que é ligado mesmo ao que a gente está aprendendo hoje, né? O que a gente já aprendeu, ao que quem não aprendeu ainda vai aprender, que é a teoria contábil, né? Diários, crédito, débito, lançar lucros, perdas, prejuízos, receitas, tudo isso está englobado nesse Tratado de Contabilidade e Escrituração. Para vocês verem que não é de hoje, é lá de trás. Ele também, foi ele que, apesar de ele ser considerado o pai da contabilidade, né, como eu já havia falado, não foi ele que escreveu as partidas dobradas, mas foi ele que abriu novas portas para que novos escritores pudessem vir. E cada escritor foi adequando à sua época as partidas dobradas, né? Foi aumentando, foi tendo mais conhecimento em cada época. Aí inicia a parte das escolas, né? O desenvolvimento econômico, ele acompanha de perto o desenvolvimento contábil. Em 1920, com a grande ascensão da escola norte-americana, da grande ascensão dos Estados Unidos, iniciou-se a escola norte-americana. E quando iniciou a escola norte-americana, já existia a escola europeia. Só que com a ascensão da escola norte-americana, decaiu a escola europeia. Por quê? Porque a escola norte-americana, ela prezava mais o que a gente faz hoje, que é a prática. Já a europeia não, era mais a teórica. E ela não enfatizava a auditoria, ela não enfatizava nada. Ela só queria aquela parte teórica. Então, o que fez com que fechasse bastante faculdades, bastante ensinos. Já a escola norte-americana, ela fez com que acendesse as faculdades, com que surgisse várias faculdades, com que surgisse a profissão do contabilista hoje. Por quê? Desde lá de trás, lá na Itália, no século XV, o governo decretou que só poderia agir como contabilista dentro de uma empresa alguém qualificado, não um indivíduo qualquer. Mas com o passar do tempo, com as universidades, isso foi ficando mais forte. Isso foi ficando mais forte com o tempo, né? E as escolas, porque eles têm que ter dentro da empresa, tu tem que saber, eles não podem pegar uma pessoa qualquer e colocar lá dentro e a pessoa não souber depois, não pode errar nenhum número. Não pode errar nenhum número, porque pode dar multa da empresa, pode causar vários problemas com o tempo ou até mesmo problemas, não precisa ser a longo prazo, né? Pode ser problemas rápidos também. Por causa disso, então tem que ser um contabilista, porque ele vai ter a certeza do que ele está falando. Hoje, um contabilista, ele não precisa só atuar na parte contábil, ele atua também na parte administrativa e na parte operacional. Ele pode atuar no RH e em qualquer outra parte. O contabilista faz parte de quase todos os cargos que tem dentro da empresa, fazendo com que ele seja um profissional de sucesso e raro, que ele atende a todas as necessidades. Com isso surgiu hoje o que nós fizemos, né? Nós podemos fazer aqui a contabilidade, né, o técnico, e se aprimorar, fazer umas ciências contábeis ou alguma outra coisa do tipo, e fazer a prova que a gente tem que fazer para poder ser contador mesmo, né? Foi aí que surgiu o que nós fizemos hoje. É isso.